Mariana, eu sou aluna do curso de História da UENG e estou aqui participando do projeto Humanizando, que é um projeto desenvolvido também pelos alunos de História. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a expansão marítima. Então a gente vai entender um pouco sobre as grandes navegações. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o contexto europeu daquele momento. A gente tem que entender o que estava acontecendo na Europa, que levaram eles e o que foram os fatores que incentivaram realmente a essas navegações acontecerem. Primeira coisa que a gente tem que observar é que a Europa estava passando por uma crise do sistema feudal. Então estava acontecendo uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. A gente observa também a ascensão de um novo grupo social, que era a burguesia, que era detentora das maiores riquezas que tinham dentro da Europa. A gente observa também o espírito cruzadista, que era muito presente naquela sociedade e que estimulava, porque eles pensavam assim: a Igreja Católica, pensava desse jeito, que quanto mais regiões eles conquistassem, isso significaria também uma ampliação no número de fiéis, uma ampliação da fé cristã no mundo inteiro, vamos dizer. A gente observa também que eles queriam romper com o monopólio do comércio com o Oriente no Mediterrâneo. Eles queriam achar novas rotas comerciais que partissem do Atlântico, que era um lugar que era mais acessível para eles, especialmente para Portugal, que a gente vai observar daqui a pouquinho, que a gente vai ver sobre o expansionismo português. A gente observa também a formação dos primeiros estados nacionais, dos estados modernos que a gente conhece hoje. A gente observa então uma centralização monárquica que aconteceu. O primeiro país, a gente vai falar que aconteceu e que foi o pioneiro dessa expansão marítima foi Portugal. E por que ele foi esse pioneiro? Exatamente por isso, porque a sua centralização monárquica, a sua formação do seu Estado Nacional aconteceu primeiro e com menos conflitos do que os outros países. A gente observa também uma ideia do mercantilismo muito forte, que é uma doutrina econômica muito forte dentro da Europa. Esse mercantilismo era o quê? Ele tinha uma ideia metalista, uma ideia de que quanto mais metais preciosos um país tinha em sua posse, mais rico aquele país seria. Então isso também incentivou essas navegações, porque eles precisavam buscar em novas regiões esses metais que eles tanto precisavam. Então esses foram alguns fatores que incentivaram esse expansionismo. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre o expansionismo português, que foi o expansionismo pioneiro, que foi o país pioneiro da expansão marítima. A gente vai entender o porquê que se deu esse pioneirismo de Portugal na expansão marítima. Lembra que eu falei que o que possibilitou isso foi a centralização monárquica de Portugal, que aconteceu mais cedo do que em outros países? Isso foi um dos fatores que possibilitou com que Portugal fosse o pioneiro nas grandes navegações. Outro fator foi porque ele tinha um grupo mercantil muito ligado ao comércio marítimo. Então, ele já tinha um conhecimento da navegação costeira, que era o tipo de navegação e de comércio que eles já praticavam. Eles tinham também uma localização geográfica extremamente viável, que era voltada diretamente para o Atlântico. Então, esses foram alguns fatores que possibilitaram, porém, foi só a partir da Revolução de Avis, que estabeleceu uma nova dinastia em Portugal, que a expansão marítima lá realmente aconteceu, porque essa revolução juntou os interesses da coroa com os interesses do grupo comercial dominante dentro de Portugal. E a gente vai observar que a primeira conquista que Portugal fez foi a conquista de Ceuta, que atualmente fica no território de Marrocos, em 1415. Foi essa conquista que foi o pontapé para esse expansionismo e para a expansão marítima portuguesa. Era um importante centro comercial no norte da África. E a conquista desse território possibilitou um ponto estratégico para o comércio de Portugal. E a partir desse momento, Portugal continuou com a sua exploração no continente africano. E conforme ele ia explorando esse continente, ia chegando a novas regiões, ele ia construindo também feitorias, que eram entrepostos comerciais que ele fazia o abastecimento das suas navegações e também tinham as trocas comerciais com os próprios povos africanos. E aí, depois disso, Bartolomeu Dias mostrou ser viável a fazer a navegação ao redor do litoral africano para poder chegar ao Oriente, para poder chegar à Índia. Ele fez isso quando ele ultrapassou o Cabo das Tormentas, que depois, devido a esse feito dele ter conseguido ultrapassar, ficou conhecido como Cabo da Boa Esperança.
Porém, foi somente em 1498, com Vasco da Gama, que Portugal realmente consegue chegar às Índias. E isso faz com que ele tenha acesso direto às especiarias orientais, como a canela, a pimenta malagueta e tudo isso que era o que eles realmente estavam almejando. E aí depois disso, em 1500, que continua com esse expansionismo português, Pedro Álvares Cabral chega ao litoral brasileiro. Todas essas explorações e esse expansionismo português fez com que Portugal se tornasse um país muito rico e possibilitou com que ele tivesse acesso a diversas especiarias e negociasse com toda a Europa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o expansionismo espanhol. Então a gente vai entender como que se deu esse expansionismo. Lembra que eu mencionei já sobre a centralização monárquica? Essa centralização ela se tornou quase que como um pré-requisito para que a expansão marítima pudesse ser iniciada nos países. Isso não foi diferente com a Espanha. A Espanha só iniciou o seu expansionismo e as suas navegações em 1492, após o final das guerras de reconquista. Os reis católicos, eles decidiram iniciar o seu expansionismo patrocinando Cristóvão Colombo, que tinha uma ideia muito inovadora para a época. Ele acreditava que navegando a oeste, ele conseguiria chegar às terras asiáticas, e isso provaria o princípio da esfericidade da Terra. Então, em 1492, com 3 caravelas, ele partiu em direção ao oeste, pretendendo chegar à Ásia. Porém, ele acabou chegando à América. Só que todo esse tempo ele achou e ele morreu acreditando que tinham chegado à Ásia, à Índia, na verdade. Morreu achando que tinha chegado à Índia, porém ele tinha chegado na América. E foi até por isso que os habitantes daquela terra ficaram conhecidos como índios. Agora, para a gente encerrar o conteúdo, eu vou explicar um pouquinho sobre as consequências de todo esse processo expansionista que a gente viu. A expansão marítima, ela marcou uma nova era para a humanidade. Ela permitiu que a Europa tivesse domínio sobre a América e grande parte da África e da Ásia. É a partir desse momento que a gente observa também uma mundialização do comércio. Então, as relações econômicas e comerciais, elas mudam muito nesse momento. Só que elas ficam, as grandes detentoras desse domínio comercial são os países europeus. Fica na Europa, então acontece um acúmulo de capital e de riquezas muito grande nesses países. Na Holanda, Inglaterra, França, que depois também vão iniciar o seu processo expansionista, a Espanha e Portugal, como a gente já viu. Então as relações comerciais vão mudando muito, e são a partir dessas mudanças nas relações comerciais e nessa nova dinâmica comercial no mundo que a gente vai começar a ver os primeiros passos de um capitalismo comercial e o surgimento mais para frente, lógico, de um capitalismo como a gente vê hoje, do capitalismo moderno. A gente também pode observar como uma consequência muito grande, que a gente tem que ter uma consciência muito grande disso, é a destruição em massa que aconteceu das nações pré-colombianas, das nações americanas, de todos esses lugares que eles conquistaram, a devastação que eles levaram também, levando doenças, o preconceito, o tráfico de escravos, tudo isso que foram consequências também dessa expansão marítima que dizimaram culturas e sociedades, que acabaram com vestígios de costumes e de crenças e práticas que foram formadas durante tanto tempo por outras culturas que, por causa que os europeus, com um eurocentrismo muito forte, não conseguiram observar apenas a diferença, não observar essas culturas como diferentes, não como inferior ou superior. Então, gente, foi isso. Eu espero que o conteúdo tenha ficado entendido. Eu tentei explicar da melhor forma possível. Eu espero que vocês estejam ficando em casa e respeitando o isolamento social. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode conversar nos comentários e vocês vão me falando também. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela atenção.